Resolvendo exercícios. Bom, a gente está continuando, na verdade, a resolver os exercícios. E agora a gente está na letra C, que é este daqui. E o que a gente tem que fazer? Bom, a parte inicial é organizar. Organizar o quê? A nossa fração racional em frações parciais, ou seja, fraçõezinhas menores, no qual a gente vai conseguir calcular a integral. Então, a gente começa. Bom, e como é que a gente vai fatorar? A gente vai ter que reescrever esse cara através de produtos. E, bom, eu preciso descobrir uma raiz. Aquela ideia, a gente pode fazer testes. Se a gente olhar para isso daqui, o 0, logicamente, não funciona, porque sobraria o 1. Mas, vamos tentar com o 1. Eu teria 1 ao cubo menos 1 quadrado menos 1 mais 1. Ou seja, eu teria 0 e 0. Então, a gente sabe que o 1 vai ser uma raiz. O que eu faço para descobrir o resto? A gente usa Brillouin-Ruffini. Então, aqui é só repetir, aqui a gente coloca a nossa raiz e continha, multiplica e soma. Como é que vai ficar? 1 vezes 1, menos 1, 0. 0 vezes 1, 0, menos 1, menos 1. Menos 1 com 1 vai dar menos 1 e o outro, 0. Isso aqui é o x quadrado, esse é o nosso x, esse é o nosso x na zero, ou seja, nossa constante. Significa que vai sobrar x quadrado menos 1. E aí, a gente tem que continuar. Esse cara aqui tem vários jeitos de fatorar. A gente poderia usar questão de igualdade, fazer a questão do igual a zero. A gente poderia usar soma e produto, Bhaskara. Mas eu vou usar aqui diferença de quadrados. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem o primeiro ao quadrado menos outro termo que está ao quadrado. Então, isso é x menos 1 que multiplica x mais 1. Qualquer jeito serve, não tem problema nenhum. Reparem que a gente tem dois caras aqui que são iguais, então a gente vai ter problemas com multiplicidade. Repara que a gente vai ter um quadrado aqui e o x mais 1 fica lá. Assim, ele não é um exercício bom, por quê? Porque a gente não tem as raízes separadas aqui. Desse jeito aqui, ele é um exercício muito bom. Desse jeito aqui, ainda falta um pedaço. O que a gente faz agora é escrever as frações parciais. Lembrando que a gente precisa repetir esse cara e depois a gente analisa conforme a gente tem as raízes. E como é que vai ficar nesse caso? Lembrando que a gente precisa levar em conta a multiplicidade e o grau da raiz que tem aqui dentro. Bom, esse cara aqui tem multiplicidade 2, então ele precisa de duas frações. O que vem embaixo da fração? A gente vai subindo o grau do nosso expoente até chegar na multiplicidade. Então, esse tem grau 1 e o próximo a gente coloca, é menos, né? Com grau 2. Aí, o que vai vir em cima? Bom, essa coisa que tem aqui dentro, essa raiz, ela é uma raiz de primeiro grau, de segundo grau? De primeiro grau. Então, aqui vem um A e aqui vem um B. Aí, sobra esse cara aqui, que tem multiplicidade 1 e é do primeiro grau. Então, fica só mais uma com um C em cima. E fica a nossa escrita de frações parciais desse jeito aqui. O que a gente precisa fazer agora? Tirar o mínimo para conseguir fazer uma igualdade melhor nessa situação. Bom, e aqui que vem. Qual é o mínimo entre esses três caras? O mínimo ele tá aqui, ó. Ele é exatamente esse cara. Lembrando que a gente quer igualar essas duas coisas, o mínimo ele precisa ser esse cara. Eu tenho um 2 aqui, aqui eu teria um 4 e aqui eu teria um 3. Qual que é o mínimo? O mínimo é 12. Porque este cara e este cara, eles estão relacionados, assim como o 2 e o 4 também estão relacionados. Então, o que acontece? Sendo o nosso mínimo x menos 1 ao quadrado, x mais 1, o que fica em cima pra gente? Bom, junto com o a, o que a gente vai precisar ter? Repara que a gente tem o x menos 1, então eu vou ter que ter a x menos 1, porque eu precisava de 2, e x mais 1, mais b. Repara que o b ele já tem toda essa parte aqui, então o b só precisa do x mais 1. Já o c já tem esse pedaço, então sobra para o c somente o x menos 1 ao quadrado. O que a gente ganhou com isso? Que as duas partes de baixo são iguais, a gente pode, então, trabalhar só com a parte de cima.
E ficamos com essa situação aqui. O legal é que ainda nesse caso aqui, por mais que a gente tenha multiplicidade, a gente não vai conseguir resolver tudo bonitinho com raízes, como a gente resolveu os anteriores, mas raízes eu ainda acho que vai ser um caminho mais simples para a gente resolver essa conta. Logicamente, se vocês quiserem resolver por sistemas, é bem à vontade, é questão de gosto mesmo. Então eu vou primeiro usar a primeira raiz que a gente viu, que era o x igual a 1. A gente fica com o quê? 4 vezes 1, que é 4. Repara que o a vai zerar por conta desse pedaço, então a gente não vai mais ter. Igual a b, aqui eu vou ter 1 mais 1. E esse cara também vai zerar, porque aqui dentro vai zerar. Então, também a gente não coloca o c. A gente também vai ter que o 4 vai ser igual a 2b, ou ainda que o nosso b vale 2. Então, repara, primeiro foi bem tranquilo de ser feito. Agora, nos sobra a raiz x igual a menos 1. Aqui, a gente ficaria com menos 4. Aqui, iria zerar, por causa desse termo aqui. Então, o a não vai aparecer. Esse também vai zerar, porque aqui também daria 0. E o c não vai zerar, vai ter menos 1 ao quadrado. Isso vai ficar menos 4 é igual a c vezes menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4, então eu vou ter menos 4 é igual a 4c, ou ainda que o nosso c precisa ser menos 1. Repara, então, que a gente não encontrou o valor de a. A gente já terminou nossas raízes e não conseguimos encontrar o valor de a. O que a gente vai fazer, então? A gente vai pegar um terceiro valor para x. Vou escolher o 0. Poderia ter colocado 50, mas eu prefiro fazer essas continhas aqui, que eu vou ter que fazer, com o 0 do que com o 50. Então, como é que vai ficar? 4 vezes 0 é 0, igual a, que vai multiplicar. Aqui vai ficar menos 1 e aqui vai ficar 1. Então, menos 1. Mais b. Opa, b eu tenho. b vale 2. Então, é 2 vezes 1, porque essa soma vai dar 1. Mais c, opa, c eu também tenho, é menos 1. Então, menos 1. Vezes o quê? Menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1. E reparem que agora a gente vai conseguir descobrir o valor de a. A gente vai ter que o 0 é igual a menos a, mais 2, menos 1. O a muda de lado, a vai ser igual a 1. Então, a gente consegue. Repara que não foi difícil. Logicamente que tem alguns exercícios que vai bem mais rápido por sistemas. O que a gente consegue agora é reescrever a nossa integral que a gente tinha, que é essa daqui, por essas três integrais aqui, já substituindo o valor de a, de b e de c. Inclusive, se a gente quiser, a gente já pode pôr essas constantes para fora da integral. Coloca o b lá, em vez de escrever o b aqui. Também é possível. Como é que vai ficar, então? A integral vai ser a é 1 e embaixo do a tem x menos 1. Então, vai ficar integral de 1 sobre x menos 1 dx. O b é 2. Eu já vou colocar ele aqui para fora, porque ele ficaria aqui em cima na divisão, mas eu já vou jogar ele lá para fora para ganhar uma linha. O que tem embaixo do b? Embaixo do b eu tenho x menos 1 ao quadrado. Então, x menos 1 ao quadrado dx. Mais que, na verdade, é um menos, porque o nosso c é negativo e eu já estou tirando ele da integral, vai ficar 1 sobre x mais 1, que era a nossa última raiz. Aqui, conferindo esse cara aqui. Então, nos basta agora calcular essas integrais. Repara que essa aqui e essa aqui a gente já está acostumado, é ln da parte de baixo. Porém, esse aqui é diferente, porque repara que a gente tem um quadrado lá em cima. Então, precisamos fazer uma pausa e resolver quanto vale esta integral aqui. Repara que todas essas integrais que a gente conseguiu fazer até agora são sempre bem simples, a gente não tem muito enrosco. Chamando u de x menos 1, o nosso du vai ser exatamente o dx. E a gente vai ter que integral de 1 sobre u quadrado du. Bom, isso não resolve com ln, isso resolve escrevendo a potência negativa. E soma 1 e divide pelo mesmo valor, vou ter esta resposta aqui,
mais constante. Trocando o nosso u pelo valor do x, eu vou ter 1 sobre x. Esse u na menos 1, eu poderia escrever ele para baixo. Então, ele ficaria x menos 1 mais constante. Então, resolvemos nossa integral. Podemos já direto ir para a resposta. Qual que vai ser, então, a nossa integral? Repara que de integral, a gente só fez isso. Antes disso, foi só organizações para a gente poder resolver nossa integral. Vai ficar ln de x menos 1 mais 2, por causa do nosso 2zinho de lá. Opa, eu posso escrever já menos 2, por causa daquele menos que a gente tem ali. E aqui colocar x menos 1. Menos, por causa da nossa fórmula que tem um menos, ln de x mais 1, mais constante. E aí, jeito bem rapidão a gente conseguir resolver essa integral, que era mais chata de se fazer. Falta agora só um exercício. E como último exercício, a gente tem coisas boas e coisas ruins. A parte boa é que se a gente olhar o nosso denominador, a gente já está com ele fatorado. 0 é uma raiz e isso aqui eu não consigo resolver mais, não dá. Então, x² mais 1 é uma raiz, inclusive, de multiplicidade 2. A parte chata é que isso vai dar um sisteminha mais chato de resolver, por conta que a gente só tem uma raiz real, então a gente vai ter que ir para o sistema e a gente vai ter mais incógnitas quanto a isso. E isso pode nos acarretar a ter integrais mais para frente, mais chatas, e não, que nem no exercício anterior, todas bem simplesinhas da gente resolver. Bom, não tem alternativa, vamos fazer. A gente pode ir direto, escrever as frações parciais, que vão ser como? Bom, o x, ele tem multiplicidade 1 e grau 1, então ele é um AX, simples assim. O problema já vai morar aqui. Primeiro, a gente tem multiplicidade 2, significa que a gente terá duas frações para esta raiz aqui. E aí, a gente vai ter x² mais 1 e aqui x² mais 1 ao quadrado. Então, tá montado. O segundo problema dessa raiz aqui é que ela é do segundo grau. Então, aqui em cima, a gente precisa colocar um polinômio genérico do primeiro grau. Então, aqui eu vou pôr bx mais c e aqui eu vou pôr dx mais e. Todos maiúsculos, porque o e, inclusive, é meio problemático. Se a gente colocar o minúsculo, pode dar a impressão que é o e que a gente usa. E aí, o que a gente vai ter que fazer? Bom, tirar o mínimo. E qual que é o mínimo nessa situação? Bom, de novo, esse aqui é como se fosse o número 2, esse daqui seria o número 3, então esse aqui seria o 9. Então, esses dois caras estão relacionados. O mínimo vai ser esse daqui e esse daqui. Então, a gente vai ter uma divisão, deixa eu escrever bem grande que a gente vai precisar de espaço, x² mais 1 ao quadrado. O a, ele já tem o x, então o a precisa ser multiplicado por x² mais 1 ao quadrado. O b, ele tem um desses caras, ele precisa de 2. Então, o b, ele, além de ter que ser multiplicado pelo x, que ele não tem, ele precisa do x² mais 1. Já esse dx mais e, ele só vai precisar do x, porque esse cara, ele já tem. Ficou meio apertadinho. A parte boa disso é cancelam-se as partes de baixo e a gente fica com a seguinte situação. Bom, essa parte eu só reescrevi. Aqui eu vou começar a abrir as coisas porque eu não quero trabalhar com as raízes. Então, aqui eu vou ter o a, que vai multiplicar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Resolvi essa potência. Mais bx mais c. E aqui eu também já vou multiplicar para ganhar tempo nas próximas linhas. E esse aqui eu posso multiplicar também, vai ficar, dx² mais ex. Lembrando que a nossa ideia é montar o sisteminha depois. Agora, repete de novo essa parte que a gente não vai ocupar e termina de fazer as multiplicações. Então, eu vou ter ax² mais 2ax² mais a mais bx² mais bx² mais cx ao cubo mais cx.
e mais esse pedaço aqui, que de novo não coube. E o que eu vou fazer agora? Eu vou juntar o que for igual. Repara que eu tenho ax na quarta e bx na quarta. Então, eu posso escrever a mais bx na quarta. Mais, terceiro grau, eu só tenho esse cara aqui. Então, vai ficar cx ao cubo. Ao quadrado, eu tenho esse daqui e esse daqui. Então, fica mais 2a mais b mais dx quadrado. Aí, para x, o que eu tenho? Eu tenho o c e o e. Então, vai ficar mais c mais e, x. E vai sobrar esse azinho, que é nossa constante. Então, mais a. E o que a gente ganha com isso? Bom, a gente olha para esse lado e olha para esse lado as mesmas potências. Reparem que do lado de cá não tem x na quarta. Então, eu vou precisar que o meu a mais b seja igual a zero. X na 3. Então, o c, que tem aqui, vai ter que ser igual a menos 1. Olha que maravilha, já temos um resolvido. Ao quadrado, eu tenho 2a mais b mais d, que vieram daqui, tendo que ser igual a 2. Além disso, a gente tem que o c mais e vai ter que ser igual a menos 1. E, por último, a gente tem que o nosso a tem que ser igual a 1. Repara, então, que a gente já tem uma coisa bem boa. Na verdade, duas. A gente já resolveu quanto vale o c e já resolvemos quanto vale o a. Repara que se eu juntar esse daqui com esse daqui, o que a gente vai ter? Que menos 1 mais e tem que ser igual a menos 1. Ou ainda, que o nosso e tem que ser zero. Então, mais uma conta feita. Além disso, se eu juntar essas duas informações aqui, o que a gente tem é que 1 mais b tem que ser zero. Ou ainda, que o nosso b é menos 1. E aí, nos sobra resolver esta questão aqui do meio para encontrar o valor de d. O que a gente faz? Pega os resultados que a gente já tem. Reparem que a gente já tem o valor de a e acabamos de encontrar o valor de b. Então, nessa bagunça que a gente tem, a gente vai ter 2 vezes 1, porque é 2a, mais b, ou seja, menos 1, mais d igual a 2. Então, a gente vai ter 2 menos 1 mais d igual a 2. A gente vai ter que o nosso d vai valer 1. E assim, a gente conseguiu calcular todos os valores que a gente precisava. Inclusive, um deles é zero. Pode acontecer normalmente. Agora, o que a gente faz é escrever, então, a nossa integral. Essa integral vai ser igual a todas essas integrais. Não vou separar nada ainda, porque eu não posso, por exemplo, colocar esse b para fora, porque tem uma soma aqui. Nesse caso, não tenho o que fazer. Vamos ver como é que vai ficar com esses números aqui agora. Vai ficar como? O primeiro que a gente tem é integral de 1 sobre x dx. Por quê? Porque o nosso a vale 1 e a gente tinha ali que o primeiro era a sobre x. Agora vai ser bx mais c e aqui x quadrado mais 1. Então, como é que vai ficar? Mais a integral, embaixo é x quadrado mais 1, em cima é bx, então vai ser menos 1, mais c, que é menos 1. Então, menos 1 dx, mais a integral de quem? Dx mais e dividido por a mesma coisa que eu tinha antes, só que ao quadrado. Então, aqui vai ser x quadrado mais 1 ao quadrado, dx, e aqui dx, então é x, mais 0. Então, se eu colocasse mais 0, mesma coisa que eu não colocar nada. E aí, a gente tem algumas integrais para resolver. O que acontece? Essa daqui, eu vou dividir ela em duas integrais. Como é que vai ficar a nossa situação? Vai ficar integral de 1 sobre x dx,
menos, porque eu já vou botar esse sinal para fora, integral de x ao quadrado mais 1 dx, menos a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx, que seria essa parte aqui, mais a integral que sobrou aqui no final, x quadrado mais 1 ao quadrado dx. E aí, a gente vai ter que analisar essas 4 integrais menores. O que tem de bom nelas? Essa a gente sabe fazer. Essa a gente também sabe fazer, é aquela do arco tangente. E essas duas aqui, bom, são substituições. Repara que elas são diferentes, elas não são integrais iguais. Eu vou precisar fazer uma conta para cada uma. Começamos então com aquela ali, x quadrado mais 1 dx. Como é que ficaria essa? O u é x quadrado mais 1, o nosso du vai ser 2x dx, ou ainda meio du é x dx. Isso vai nos dar qual integral? Vai ficar meia, porque eu posso tirar esse meio daqui, né? Meio integral de quê? 1 sobre u du, ou ainda meio ln de x quadrado mais 1 mais constante. Repara que eu teria o u aqui dentro e eu já coloquei o nosso próprio resultado aqui na conta, certo? Só para ser um pouquinho mais rápido. Essa outra aqui, mesma ideia. Vamos fazer por substituição. Integral de x quadrado mais 1 ao quadrado dx. Por mais que elas sejam parecidas, esse quadrado faz com que a resolução não vá ser igual à que a gente tinha. Por quê? Quando eu chamar o u de x quadrado mais 1, o nosso du vai ser 2x dx e o nosso meio du vai ser x dx. Exatamente tudo igual. O que acontece? Quando eu for substituir, vai ter o mesmo meio aqui de fora, aí eu vou ter o quê? 1 sobre o quadrado du. Então, aquele quadrado ele não vai sumir, fazendo que a gente tenha que resolver esta integral aqui, que vai nos dar u na menos 1 dividido por menos 1 mais constante. A gente fez essa daqui no exemplo anterior, vai ficar bem bonitinho. Esse cara aqui, vou reescrever, isso ficaria assim, ó, menos 1 sobre 2u mais constante. Só questão de expoentes. Então, como é que vai ficar com o nosso x? A gente vai ter menos 1 sobre 2x quadrado mais 1 mais constante. E agora sim, a gente tem todos os resultados que a gente precisa para resolver a nossa integral. Então, vamos de fato dar a resposta desse negócio. Como é que vai ficar? Vai ficar da seguinte forma. Qual que é a nossa primeira integral? É essa aqui. Resultado dela é ln de x. Facinho. A segunda integral vai ser menos o resultado dessa daqui, que é essa nossa integral. Então, vai ficar menos meio ln de x ao quadrado mais 1. Que mais? Bom, o próximo é esse aqui, arco tangente. Repara que o nosso a é 1, então é tudo bem bonitinho. Vai ficar, então, menos arco tangente de x. E, por último, não menos importante, mais a nossa última integral, que é esta aqui. Então, vai ser menos 1, por causa desse menos aqui de cima, dividido por 2x quadrado mais 1 mais constante. Logicamente, se a gente derivar tudo isso daqui e organizar, a gente tem a nossa função inicial de volta. E agora, o que sobra, depois de a gente ter feito 4 exercícios juntos, os próximos vocês fazem sozinhos.